Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Uma boa tarde. Sentimos-nos muito felizes em iniciar mais um estudo da obra que compõe a série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, a obra Autodescobrimento, uma busca interior. O estudo dessa série de livros nós já iniciamos desde o ano de 2013. Então, estamos aí com uns 12 anos de comentários. Sabemos que os livros de Joana são estudados por diversos irmãos através de vários canais no YouTube. A singularidade, diríamos, na elaboração que trazemos desse estudo é trazer um enfoque de passagens do livro que objetivam, sobretudo, o estímulo da leitura completa da obra por aquele que nos acompanha. E nos tópicos que nós separamos para os comentários, sempre buscamos aqueles que estabelecem uma ponte com as questões de ordem moral, de renovação interior, aonde o trabalho mais característico trazido a nós por Joana de Ângeles tem esse destaque nos nossos comentários. Então, nós não nos atemos à explicação de termos técnicos dentro da psicologia e procuramos realmente buscar, como dissemos, sobretudo, a ponte entre as questões de ordem psicológica e da moral espírita. Então, hoje nós iremos abordar a introdução do livro, a apresentação da obra. Mas, como sempre, buscamos, através de um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, preparar o início do nosso estudo. Então, separamos uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. É muito importante o destaque que em diversas mensagens Emmanuel nos traz sobre a condução do nosso pensamento. Essa matéria-prima básica do nosso espírito. E que, por ser matéria, é também energia. É energia irradiante. É também energia magnética, espiritual. E por isso merece uma atenção bem cuidadosa de cada um de nós. Através do pensamento, como Emmanuel aqui coloca,
nós estabelecemos conexões, sintonia, de tal forma que os objetivos maiores que alicercem nossos pensamentos forem objetivos materiais, imediatos, que dizem respeito às vibrações densas da matéria, naturalmente nós nos prenderemos ao chão, como ele coloca. Nas vibrações baixas, nós nos prenderemos ao chão. Mas se alimentarmos o nosso pensamento com objetivos nobres, elevados, com a conquista e o esforço para estabelecermos virtudes, nós nos ligaremos nas correntes vibratórias da espiritualidade maior. E isso se dá de forma automática. Examinemos a matéria básica que compõe os interesses das nossas criações mentais. E busquemos, de uma forma cuidadosa, elevar a qualidade dessa matéria. O responsável maior somos nós mesmos. Porque o pensamento, ele está sobre a diretriz e a condução da vontade do nosso espírito. Então, vamos iniciar a apresentação da obra Autodescobrimento, uma busca interior. E Joana coloca para nós esse texto no primeiro parágrafo da apresentação. A psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. É interessante essa observação de Joana pelo seguinte: o significado etimológico de psicologia é a ciência, é o estudo da alma. Mas o entendimento da alma como espírito, tal como aquele que nos é apresentado pela doutrina espírita, não é de maneira nenhuma objeto de esclarecimento dentro da psicologia tradicional. Na verdade, a psicologia que Joana de Ângeles iniciou no final da década de 80, início da década de 90, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tem uma característica dentro do movimento espírita ímpar, diferenciada. E isso, vejam, meus amigos, não é de forma nenhuma uma atitude deliberada de ir de encontro aos esclarecimentos e a ajuda que a psicologia tradicional traz. Pelo contrário, é um acréscimo. Na parte da folha de trás do livro, diz assim, o parágrafo: esta é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam
tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. E, de fato, Jesus é o maior terapeuta que a humanidade já conheceu. E utilizarmos-nos das pérolas preciosas do Evangelho do Cristo, trazidos à luz da doutrina espírita, e nessa ponte com a psicologia tradicional, há muita coisa para aprendermos e para facilitar o objetivo maior do título desse livro que estamos começando os comentários hoje, que é autodescobrimento. Então, voltando aqui, a psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Tentar localizar as causas de traumas complexos, fobias e uma série de patologias, de dificuldades da criatura humana na área mental, sem observar o homem como um espírito imortal, que traz no seu inconsciente profundo todo o material característico das experiências que ele já viveu na Terra. Não fazer isso se cerceia, se limita e muito a ajuda e o amparo que essa ciência tem dado aos homens, à humanidade. Mas agora, nessa conexão com a psicologia espírita, nós podemos usufruir de uma forma planificadora a solução, a superação de uma série de questões que, de outro modo, não conseguiríamos resolver. Continuando. O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. O reducionismo em psicologia é uma alusão que Joana faz aos conceitos simplórios de entendimento da criatura humana que, por não aceitar a transcendência da vida, como ainda acontece na psicologia tradicional, termina por perceber o homem como um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central. Vejam que situação. É necessário, e é nisso que Joana de Ângeles traz de uma forma racional e lógica, anexar a abordagem psicológica com a percepção do homem como individualidade, que já esteve em diversas reencarnações e que agora, na experiência atual, não apagou aquilo que foi alvo das suas vidas anteriores e que não poucas vezes se interpõe, abre portas a determinados desequilíbrios emocionais, psicológicos na vida atual e que, para serem resolvidos de forma eficaz,
é preciso a compreensão e o mergulho no homem integral, que, aliás, foi uma das obras com esse título de Joana de Ângeles, que nós analisamos e que está em nosso canal aí no YouTube, canal Conexão para a Luz. Diversas outras obras que já abordamos. Esse material pode ser acessado visitando o canal no YouTube. Então, uma visão curta, limitada da psicologia reduz a criatura humana a um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, aonde se procura encontrar causas para determinados traumas e fobias, vasculhando a infância, tentando buscar, através de um mergulho no passado, desde a fase na qual estávamos no período gestativo de nossa mãe, causas para determinadas questões que, na verdade, são provenientes do nosso passado reencarnatório. Mas aqui, na compreensão, no estudo desse livro, que recomendamos muito a leitura integral da obra, o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Então, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso, há ainda um tempo vasto, em inúmeras sessões de psicoterapia, aonde, vasculhando apenas as questões relativas à vida atual do paciente, não logra êxito, exceto por um trabalho, às vezes, terapêutico para evitar crises, amenizador pelos fatores de ordem de descarrego pelas emoções e pela catarse que as terapias psicológicas possibilitam, mas sem ir à causa do problema. Porque, na maioria das vezes, a causa é o espírito imortal. E é preciso que ele seja tratado como de fato é. Outro aspecto interessante que Joana aqui cita é quando ela diz, pelos caprichos aberrantes do acaso. Então, nós vamos, lembrando aqui só um dos aspectos rapidamente, uma criança que, por exemplo, estabelece a dificuldade na pronúncia das palavras e se torna gaga. E aquele problema vai passando até para a fase jovem ou até adulta. E se procura, dentro da busca de causas, os limites que a vida atual oferece. É porque foi uma criança que sofreu muito. Porque era alvo de muitas repressões. Respostas pueris que não se aplicam a todos os casos. Porque aí nós iremos ver que tem crianças que sofreram muito durante a infância e não tiveram esse problema. E outras que, mesmo tendo tido a infância equilibrada em termos de educação, de exemplo, e de repente dispara um fator desse. Eu citei esse apenas porque há inúmeros outros, aonde a causa
está na individualidade, que não se limita a essa vida, vem de vidas anteriores. E na medida em que nós passamos a ter esse conhecimento de forma reflexiva e profunda, em muitos casos, por si só esse conhecimento já estabelece uma terapia eficaz para a solução do problema. Primeiro porque, nesse que eu citei, a gente para de responsabilizar os outros. A sociedade, os pais, a educação. E passa a buscar dentro de si as causas daquilo. Mas dentro de si, utilizando-se da intuição, do conhecimento espírita, da busca de respostas que transcendam a experiência encarnatória atual. Os conceitos materialistas, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes. Aqui Joana continua na apresentação do livro, trazendo para nós o entendimento que é alvo da psicologia tradicional. Os conceitos materialistas, desse modo, aferrados aos mecanismos fatalistas, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana. É porque, sobretudo, em novas escolas humanista e do homem integral, passam a abrir possibilidades de pontes com a compreensão do homem em termos de ultrapassar nessa compreensão a vida atual. Espiritualista para a criatura humana, libertando das paixões animais e dos atavismos que ainda lhes são predominantes. Os atavismos são os conceitos limitados que trazemos do nosso passado como herança não mais proveitosa na aquisição dos fatores para a superação dos traumas, fobias e problemas da vida atual. Não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares, na formação da personalidade da criança. No entanto, acrescentamos que eles decorrem de necessidades da evolução que impõem a reencarnação no lugar adequado, na família adequada, no contexto social adequado, que nos trouxe para a vida atual. O que Joana aqui se refere é claro, há fatores da vida atual que trazem uma carga de influência psicológica e emocional em nós, estabelecido desde a época da gestação, da infância, da formação da personalidade da criança. Mas, acrescenta Joana, adimos que eles decorrem da necessidade da evolução que impõe a reencarnação. É assim, meus amigos. Joana de Ângeles está dizendo o seguinte, olha, por trás dos problemas familiares, que aparentemente seriam geradores daqueles traumas,
há um espírito com a carga de débitos do seu passado reencarnatório que fez com que na vida atual ele tivesse aquele tipo de paz, de contexto social, de influência na família, na sua vida atual. De tal maneira que o que de fato vai abrir portas para que os fatores negativos da vida atual prevaleçam é o passado do espírito. Quando o espírito traz no seu arcabouço psicológico uma individualidade que não tem cargas de provas em determinada área associada ao seu psiquismo, às suas emoções, mesmo havendo fatores desequilibrados pertinentes à sua infância, esses fatores não irão provocar o surgimento daqueles traumas. Mas se o espírito tiver, como dizemos popularmente, contas no cartório, aí é uma mão que entra na luva. E aqueles fatores dissociativos da família e da educação vão ter um peso que farão surgir determinadas fobias, determinados traumas, determinados problemas emocionais. Porque, na verdade, o fator principal é aquele trazido pelo espírito na sua individualidade. Não é o que se apresenta no contexto transitório da vida social e familiar que ele está agora. Prossigamos. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. A importância desse trabalho de autodescobrimento que nós estamos começando hoje no estudo desta obra. Possibilitará identificar os limites, as dependências, as aspirações verdadeiras ou falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Ou seja, irá nos habilitar a perceber as artimanhas que os próprios fatores ególatras que trazemos do passado se impõem ao se traduzirem em determinados desarranjos psicológicos que, na verdade, ao estarmos trabalhando a percepção da vida e da nossa existência atual, atrelada a um passado que precisa ser drenado, transcendido, superado, nós não seremos vítimas de nós mesmos, nos embustes do ego, ou nas imposturas da ilusão, associados a uma sociedade materialista, imediatista, que muitas vezes traz um material danoso para o trabalho de autodescobrimento, de percepção dos valores espirituais importantes para todos nós. É essa a questão. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, capacidade para crescer emocionalmente. Interessante esse ponto.
Joana disse que para que, de fato, nós aproveitemos bem esse trabalho de autodescobrimento, é preciso que, de alguma forma, nós estejamos incomodados com certos aspectos da nossa vida pessoal, da nossa existência atual, fazendo com que nós tenhamos um certo estímulo íntimo de crescimento, de insatisfação com o que temos, sentimos ou vivemos. E de perceber que a vida tem uma finalidade maior do que simplesmente a satisfação de necessidades físicas, emocionais ou até mesmo psicológicas imediatas. Há dentro de nós uma individualidade característica que trabalhamos ao longo de diversas encarnações e que agora, na existência atual, continua sendo trabalhado. Mas é preciso estarmos abertos a essa busca de melhoramento, de reforma íntima, de autodescobrimento, como Joana aqui coloca. Para que seja logrado, conquistado o autodescobrimento, com finalidade de bem-estar, de logros, de conquistas plenas, a saber, quais são os fatores de satisfação com o que se é ou se possui, com um desejo sincero de mudança, com a capacidade de crescer emocionalmente. Que estejamos envolvidos com esses fatores. E aí esse estudo será muito positivo para todos nós. Porque se desconhece, vitimado por heranças ancestrais de outras reencarnações, de fobias que prevalecem da infância, pela falta de amadurecimento psicológico e outros, o indivíduo permanece fragilizado, susceptível aos estímulos negativos, por falta de autoestima, padece aflições perfeitamente superáveis, mediante programa de discernimento dos objetivos da vida e pelo empenho em vivenciá-lo. Em resumo, desse parágrafo que é bem longo, que nós colocamos nesse slide. Muitas pessoas sofrem por desconhecerem a sua verdadeira natureza, a espiritual. E por não saberem que muitos problemas que elas passam, como Joana cita, fobias e outras questões complexos de inferioridade, traumas, podem ter uma raiz nesse passado reencarnatório. E que levam, muitas vezes, à falta de autoestima, um certo desvalor por si mesmo, mas que agora, ao trabalharmos esses fatores à luz da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, nós poderemos resolver muitas dessas questões. Claro, é preciso deixar aqui evidente, não estaremos buscando um conflito com essa ciência que tem ajudado muitas pessoas, a psicologia. Pelo contrário, mas de estabelecer uma ponte aonde, utilizando-nos da percepção da vida, à luz do maior terapeuta que a humanidade já recebeu, Jesus, e que agora nos traz, através da doutrina espírita, o cristianismo redivivo,
a nos auxiliar na busca da solução nas raízes do problema. Nós mesmos, nos autodescobrindo. Inadvertidamente ou por comodidade, a maioria das pessoas aceita e submete-se ao que poderia mudar a benefício próprio, autopunindo-se, acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade, quando o propósito da divindade para conosco é a plenitude, é a perfeição. Como é importante esse ponto, né? Que está na raiz do conhecimento espírita. O objetivo maior das leis de Deus é a nossa felicidade, é a nossa plenitude, é o progresso, é a nossa evolução. E estarmos bem conscientes disso evita muito certos mecanismos de autopunição, de desequilíbrios emocionais que muitos têm por não terem essa percepção da vida. Então, muita gente, e aí Joana diz, quer por comodidade ou inadvertidamente, por descuido, por não ter procurado o esclarecimento espiritual da vida, submete-se ao que poderia mudar a benefício próprio. Então, há muita coisa que nós podemos melhorar, mudar, trabalhar em nós, utilizando-nos desses instrumentos que a doutrina espírita nos propicia, agora através da psicologia espírita. E finalizando nossos comentários nessa tarde, tentamos colocar uma ponte entre os mecanismos da psicologia humanista e transpessoal com a doutrina espírita, que ilumina e completa, cooperando com aqueles que se empenham na busca interior, no autodescobrimento. Então, como já houvéramos até citado anteriormente, Joana busca colocar uma ponte aonde haja um apoio recíproco entre a psicologia humanista, transpessoal e a doutrina espírita, cooperando com aqueles que se empenham na busca interior, no autodescobrimento. Que maravilha estarmos aqui juntos, nesse estudo que se inicia hoje, e nós agradecemos a todos aí que tenham nos acompanhado. Compartilhem essas informações, se possível. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, posteriormente nós podemos responder, tanto através do chat, como também trazer para o programa, durante a apresentação, a elucidação de alguma dúvida. Uma excelente tarde para todos. Até o próximo estudo e sigamos juntos nessa nova empreitada de aprofundamento, de estudo da doutrina espírita, no seu aspecto de psicologia profunda, a psicologia de Joana de Ângeles. Até o próximo estudo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.